Iniciar um empreendimento, deu o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite, 19 horas e 3 minutos, 17 graus a temperatura. Dia 5 de setembro, segunda-feira de estreia aqui no Empreender com Sucesso. A gente vai ter uma estreia daqui a pouquinho e vai contar tudo para você sobre narrativas de sucesso. Mas antes disso, quero agradecer a todos os motorromeiros que participaram da Moto Romaria e do programa especial que a gente teve aí na sexta-feira. Agradecer também ao Padre Gustavo, ao Padre Marcelo, ao Dr. Alberto Olivier, que estiveram aqui, e também o Regis Reginato, né, parceiros aí do programa e além dos demais parceiros. E nós estamos iniciando essa edição para Vox Claro. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. Claro, você merece o novo. Clube Muito Mais Ângelos Oeste, centenas de parceiros de todo o Brasil com descontos incríveis. Saiba mais e conheça os planos assistenciais AM Brum Ângelos. Chame no WhatsApp 55996 335761. Pampeiro Volkswagen. 62 anos de atuação no comércio local e regional, as transformações mais significativas do mundo do automóvel. Colégio Fátima, 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. Brita Pinhal entrega soluções de concretas, aliás, de pequeno, grande e médio porte. Cislimpa, o e-commerce de Santa Maria. Empreender qualidade de vida com Andressa Caetano. Hoje a Andressa não está conosco aí por um contratempo, mas na próxima segunda-feira ela vai estar conosco a partir das 20 horas. Saúde protege, a saúde do trabalhador, a garantia do empregador de assegurar medicina do trabalho por completo. Emagrecentro, também Universidade Franciscana. Também conosco, Motosul Bike Sul, alta cilindrada é na Motosul, concessionária autorizada Suzuki. Venha ver, conhecer e pilotar os lançamentos e modelos super esportivos em destaque no mercado nacional. Motosul Suzuki também é Bike Sul, uma loja especializada em mountain bike, produtos de ótima qualidade para garantir a melhor performance para você. Acesse a loja virtual bikesul.com.br. Também os cursos CR, cursos e locações. Capacite-se no dia 16, 17 e 18 de setembro. Nós vamos ter o curso com os instrutores, engenheiros eletricistas e eletrotécnicos e vão ser aulas práticas e teóricas. Então, saiba mais aí na CR Cursos e Locações pelo 3225-1037 ou 991015764. Garanta sua vaga no inédito curso completo de instalador de sistema fotovoltaico, com foco em energia híbrida. Nossas raízes, um especial para falar de memória e personagens, protagonistas que deram rumos e destinos à nossa história. Vertente de fonte de resgate histórico-cultural. Com a participação de 3 amigos, a engenheira Luciana Paola Camilotti, o médico veterinário Carlos Flávio Barbosa e o sociólogo Rodrigo Silva Jardim. Também conosco postos DSL, Deise Santa Lúcia. Lembrando, gente, que quando você enxergar a bandeira dos postos Santa Lúcia, você tem que olhar as letras DSL, Deise Santa Lúcia. E você estará concorrendo, se você baixar o aplicativo, a R$2.000 em combustível. São 10 tanques de R$200
para você poder fazer uma viagem, passear, né? Enfim, porque R$ 200 hoje dá para dar uma voltinha. Então, além dos brindes todos que você pode ganhar abastecendo no DSL Santa Lúcia, que inaugurou recentemente 2 postos e está para inaugurar mais um daqui uns dias. Gente, a construtora Jobim, o Porsche sorteado, o grande vencedor foi o cliente José Inácio Rocha Martins. O José não estava presente, mas foi representado pelo seu filho Giovanni Farias. A unidade sorteada foi um apartamento do Cristo Rei. Parabéns ao seu José Inácio Rocha Martins, então, que ganhou esse Porsche. E a nossa convidada, aliás, eu já não sei se é convidada, é a Lorena Kuhn, que está aqui comigo no estúdio, porque, na verdade, a gente está estreando hoje um programa que é o Narrativas de Sucesso. Mas eu fiquei sabendo que é ela que vai me entrevistar. Que história é essa, Lorena? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Lisete, pelo convite de estar mais uma vez aqui. E hoje estamos estreando esse novo quadro, né, Narrativas de Sucesso, que é para a gente contar mais sobre jornadas profissionais, de executivos, de empresários e empresárias da nossa região, onde eles vão falar sobre as suas histórias de sucesso, comentando um pouco mais desse seu lado empreendedorismo, juntando com o pessoal. Vamos conhecer mais sobre as histórias, né, esses empresários e empresárias da nossa região vão falar sobre a sua carreira, desde quando eram pequenos até chegar onde estão nessa notória, né, profissão, e a gente vai conseguir se inspirar. Eu acho que através dessas histórias a gente consegue se inspirar a continuar lutando pelos nossos objetivos e a alcançar o nosso almejado sucesso. Que bom, né? Eu acho que realmente a gente vinha pensando em desenvolver um quadro novo aqui no Empreender para contar as narrativas de sucesso de pessoas, né, que realmente venceram barreiras, se reinventaram, se reconstruíram, ressurgiram das cinzas, né, e que conseguiram escrever a sua história. Então, com a parceria da Lorena, nós iniciamos essa jornada, criamos uma lista de pessoas e queremos que você sugira quem são as pessoas que você gostaria de conhecer a história. Você pode mandar na nossa live no Facebook ou também no Instagram ou também no YouTube. Nós estamos nesse momento, então, ao vivo no Facebook, no Instagram e logo mais, daqui a pouquinho mais, também no YouTube. Então, você pode compartilhar a nossa live, pode mandar o seu questionamento, pode participar conosco. E lembrando sempre que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão acessar o nosso conteúdo. Então, já estamos ao vivo, também na página da Rádio Membuí, em membuí.com.br, e também pelas ondas do rádio. Você que não é aqui de Santa Maria, também pode sugerir, não precisa ser necessariamente uma narrativa aqui de Santa Maria, pode ser de uma região aqui, né, em volta, né, do entorno de Santa Maria, não tem problema. Mas a gente quer que você participe, que você conte a sua história aqui no Empreender. Mas hoje eu vou deixar o programa, então, com a Lorena, né? Que é a Lorena que vai iniciar o programa hoje. Pois é, já dando um spoiler para as pessoas, né? A gente pretende trazer convidados de outros lugares, que não sejam também só da nossa região, né? Então, a gente pode fazer lives com esse pessoal, talvez mudar o cenário, né? Estamos vendo outras possibilidades. Então, deixe aí na sugestão, nos comentários, um nome muito bacana que você deseja conhecer mais, tanto lá do pessoal e profissional, que a gente vai dar uma investigada. Mas então, hoje a convidada, estreando, né, esse programa, é a Lisete. A Lisete que faz programa com tantas pessoas sentam nessa cadeira, mas ela não tem a própria oportunidade de falar da vida dela. E ela falou assim, quem seria, né, o convidado nesse primeiro episódio? Eu falei, você sempre chamou outras pessoas para falar das suas histórias e você nunca disse a sua, né? E aí, sempre quando ela fala um fato novo, uma curiosidade da vida dela, tua vida daria um livro de tantas coisas que já aconteceram, sejam malucas, boas, ruins, ela como uma fênix ressurgindo das cinzas, mas está aí sempre batalhadora e lutando pelos seus objetivos, pela sua vida, que eu tenho muito orgulho dessa minha amiga. Ai, muito obrigada, Lorena. Eu não imaginava que eu ia ser a primeira entrevistada. Na verdade, hoje que eu fiquei sabendo, né, gente, porque a gente estava programando esse primeiro programa só
só fazer uma estreia, um bate-papo nós duas, e quando eu chego aqui, a Lorena me diz que hoje eu vou ser entrevistada, então vamos embora lá, vamos ver o que ela vai me perguntar, e eu vou responder para vocês, e vocês também podem fazer suas perguntas aqui. Isso aí, mas não pensem que não estava, que isso eu falei hoje por desorganização, não, já estava tudo planejando aqui, sem ela saber, já estava eu e o André combinando outros detalhes, né, do programa de hoje, até para não deixar muitos spoilers para Lisete. Mas então, Lisete, fala um pouco da tua origem, teus pais são vieram da Alemanha, né, e fala um pouco sobre a tua família, onde você nasceu, quantos anos tem, se tu se sentir confortável para falar. Tranquilo. Bom, eu nasci em Linha 17 de Junho, interior de Venâncio Aires. Hoje tem o nome da minha mãe, né, o lugar que eu nasci, Estrada Vereadora Hilda Freilich, porque a minha mãe foi 4 gestões, ela foi vereadora, foi a primeira mulher a ser presidente da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires, foi uma guerreira, uma batalhadora, ela já não está mais nesse plano, mas está comigo sempre, com certeza, né? Trabalhei na roça desde pequena, aos 6 anos, a gente já carregava o fumo, né, para fora das vergas, para a carroça, trabalhava no final de semana, a gente trabalhava por dia, que a gente dizia naquela época, né, para ganhar o dinheiro, para poder fazer um vestibular e poder estudar, né, então não era muito fácil não, porque muitas vezes durante a semana também não dava tempo de comer, levantava às 4 horas da manhã, sentava na caixa de lenha, fazia o fogo e me tapava com cobertor e ficava estudando até o galo e a galinha cantarem. O galo, na verdade, porque daí o meu pai e a minha mãe levantavam. E daí eu já tinha estudado para a gente tomar café e aí ir para a roça, né? Então, trabalhei na roça até os 18 anos. Hoje eu tenho 59, chegando nos 60, mas me sinto muito jovem ainda e com muita energia. Isso aí. E você teve irmãos, teve irmãs? Eu tenho uma irmã só, a Liane, minha irmã mais velha, que mora na Serra, a gente mora longe uma da outra, né? E sinto muita falta dela, né? Porque, na verdade, a gente não está próximo. E como eu já não tenho mais nem meu pai, nem minha mãe, que os dois faleceram muito jovens, com 63 anos, o meu pai faleceu... A minha mãe, aliás, 5 meses depois do meu pai. E a minha tia, que nos criou, que estava sempre junto com a gente, vivia com a gente, ela era freira, ela faleceu 5 dias depois da minha mãe. Então foi um ano bem difícil, assim. Foi bem puxado. E você já visitou a Alemanha, onde eles nasceram lá? Seus pais são origem da Alemanha, né? Os meus bisavós, né? Eu aprendi a falar o português na escola, né? Eu falava alemão, rezava em alemão, cantava em alemão. Fui 2 vezes já lá na casa onde meu bisavô veio, ficou um irmão dele morando lá, e esse irmão ficou sempre outras gerações, né? Então lá tem a casinha, tem a igrejinha, tem uma rua chamada de Freilich, porque Freilich em alemão quer dizer feliz, né? Então por isso que no Natal se diz Fröhliche Weihnachten, né? Então a gente diz Feliz Natal, porque o Freilich quer dizer feliz. Então fui 2 vezes, a gente tem que ir de trem, né? E depois ainda caminhar 1 quilômetro mais ou menos, porque é numa estradinha longa, é um povoado pequenininho, se chama Schwalb. E lá que eles moravam. E lá que eles moravam. Que bacana. Muito. E você foi prenda, né? Há pouco me mostrou uma foto. Primeira prenda no CTG, você se envolvia com essas coisas? Nossa, eu fui primeira prenda, garota esporte e fui também garota teuto brasileira, né? Porque eu representava os alemães, né? Nas danças. Nós tínhamos um grupo de danças alemão, que ainda tem lá em Venâncio Aires, né? E eu dançava no grupo folclórico alemão. Então eu fui garota teuto brasileira também. Mais envolvida com CTG, essas coisas, do que esportes. Não era uma menina muito esportiva. Não, até que era, porque como eu sempre gostei muito de futebol, que veio depois se configurar com a minha ida para o Rio Grandense,
Chapecoense. Naquela época, o que eu fazia, eu gostava muito de ir no futebol, mas como se ia de caminhão, né? A gente ficava lá, aquela poeira toda, se segurando no caminhão. Então, no domingo, eu juntava as garrafinhas de grapete, que nem é do teu tempo. Dizia assim, quem toma grapete, repete, era o lema. E aí eu juntava as garrafinhas e cada engradado eu ganhava lá um troquinho. E esse troquinho eu juntava para mim poder pagar passagem para o próximo jogo de futebol que ia acontecer, que era em outro local, né? Então eu juntava meus dinheirinhos para ir no futebol. Também gostava, tanto que fui garota esporte, né? Também. E onde você estudou? Qual escola fez o ensino fundamental e o médio? O meu ensino fundamental foi lá em linha 17 de junho mesmo, a minha escola, escola também com o nome de um tio meu, né, Léo João Freires. Estudei lá, né, sempre. E depois, quando eu fui para a cidade, eu estudei numa escola pública, né, então, numa escola estadual, e ia todos os dias com o leiteiro, ou então, muitas vezes, quando dava a passagem, eu ia de ônibus, aqueles busão que tinha aquele motorzão na frente. Eu achava o máximo sentar ali naquele motorzão, aquilo ali era um sucesso, adorava, né? E ia para aula, então, em Venâncio Aires, ia 7 quilômetros, né, e à tardinha voltava, mas mesmo tinha todos os afazeres, né, muitas vezes não dava tempo de almoçar, quando a gente vinha tarde da roça, e depois também nos dias de chuva a gente trabalhava moendo o milho, fazendo outras coisas, né, fazendo puxa-puxa, pipoca debulhando, né, fazendo rapadura, era fogo no fogão a lenha, nós não tínhamos luz, era lampião, e sortíamos fumo para fora também, tínhamos o nosso fumo. E uma coisa, gente, que eu tinha muito medo, sabe o que era? Era os sapos que tinha lá. Gente, eu tinha um medo. As rãs, então, nem se fala. Porque o nosso chuveiro era aquele chuveiro de campanha, onde botava água, né? Então, ia ali, mas quando tinha um sapo ou uma rã, eu gritava que... Nossa! E tu era muito arteira? Quebrava braço, perna? Era muito arteira? Olha, eu tenho um trauma até hoje de andar de bicicleta, né? Porque... eu queria muito andar de bicicleta, mas não tinha, a gente não tinha condições, a gente era bem pobre, assim, não tínhamos, né? A minha pasta era uma pasta de cristal açúcar de 5 quilos, assim, as merendas, assim, eu trocava com os outros porque eu amava, minhas merendas eram umas bolas de pipoca com melado, essas coisas assim, pão com banha, pão com pão com ovo, né? Então, essas coisas assim. E o meu pai tinha uma bicicleta daquelas grandes, e um dia eu resolvi pegar a bicicleta escondida e fui fazer uma peraltice, fui andar de bicicleta. Caí um tombo que eu tirei a tampa do joelho, assim, apanhei, nunca mais tive coragem. Depois que eu cresci, meus filhos me ajudavam lá fora, assim, né, no campo, andar, mas eu andava um pouquinho, eu já tinha medo e caía. Então, assim, um sonho um dia ainda aprender a andar de bicicleta. E nunca se aventurava a dirigir os tratores, aquelas coisas, se dirigir nova? Nós tínhamos, na verdade, a gente não tinha trator, nós tínhamos aqueles tobatinha, porque, na verdade, como nós éramos pequenos lavoureiros, assim, né, mas dirigia a carroça, assim, com o boi Barroso e o boi Pitanga. E os cachorros do lado, o cachorro chamado Amigo. E cada vez que meu pai e minha mãe, quando nós éramos pequenas, eu e a minha irmã, nos levavam na roça, nos levavam num balaio. E o nosso cachorro, o Amigo, ficava do lado nos cuidando lá. E o meu pai e a minha mãe cozinhavam naquela trempe de ferro, né? Porque, na verdade, fazer comida não dava tempo, então... de uma determinada hora, quando era muito calor, o pai ia lá para cozinhar o almoço, e nós ficávamos lá embaixo dos pés, principalmente de erva, né? Porque a gente trabalhava muito com erva também, erva mate, né? Uhum. E tu lembra da tua infância? Teve muitos amigos na escola? Lembra do teu primeiro dia da escola, alguma coisa assim? Lembro, só que minha escola era totalmente diferente. O melhor aluno não era aquele que falava, que podia perguntar, o melhor aluno era aquele que ficava quietinho, sentado, a gente não podia se mexer. Então eu ganhei uma caneta, eu tinha o boletim com o primeiro, segundo, terceiro lugar, meus boletins sempre eram primeiro lugar. Então,
também ganhei uma... Competitiva. Ganhei um concurso, ganhei uma caneta dos militares na época, porque numa Semana da Pátria tinha que fazer um desenho e um texto, e eu tirei o primeiro lugar naquele texto. Nossa, fiquei emocionada, aquela cerimônia toda lá. Então foi sempre assim na escola, a gente não podia falar muito, a gente tinha que ouvir mais, mas eu sempre amei ir na minha escola. Sempre foi conversadeira, assim? Nossa, só que na aula tinha que ficar quietinha, mas no recreio não parava um minuto, né? Porque era conversar muito, assim. E tem contato até hoje com algum amigo teu da infância? Tenho, com muitas amigas minhas, principalmente lá do interior. E o que me proporcionou muito isso foi através do Facebook, das redes sociais, porque a minha mãe e o meu pai faleceram e eu parei de ir lá, né? E parei também do meu alemão, que eu amo tanto, né, de falar. E aí, com o Facebook, eu encontrei a maioria das minhas amigas. E agora a gente se fala, conversa, conhece os filhos à distância, né, mesmo, os netos, né, aquela coisa toda assim. Mas dá muita saudade daquela época, das coisas que a gente fazia, que a gente domingo de tarde ia passear no vizinho, sabe? Durante a semana, na quarta-feira, a gente ia na devoção. A gente ia num vizinho cada semana para a gente rezar. E depois que a gente rezasse todo o terço, a gente podia olhar a buzina do Chacrinha. E tinha festas no interior lá, alguma coisa, além desse encontro? Sim, tinha as festas e as nossas primeiras comunhões, nossa, era 3 dias de festa, porque assim, o padre e a professora não podia faltar. Então, a professora tinha que ir em todas as primeiras comunhões. Então, era festa, uma semana num, na semana no outro, outra semana no outro. Então, e começava na sexta-feira já a festa, né? E aquilo era um respeito muito grande. O professor era um mestre, aquele que nos inspirava, que nos fazia realmente sonhar com um futuro melhor, né? E eu vai acreditar que ainda tenho viva minha querida professora Helga Haas, que inclusive no meu livro, Para Ser Feliz, eu postei uma foto dela, ela que me ensinou a ler, a escrever, porque tu imagina, tu chegar na escola e tu não saber falar nada em português, e me chamavam assim, alemoa batata, come queijo com barata, porque eu falava tudo alemão, mas... Graças a Deus aprendi o português, tudo. Até me arrependo de não ter estudado mais o alemão, né? Porque a gente tinha vergonha na época, porque as pessoas riam da gente, né, Lorena? Sim, sim. E nessa época teve algum primeiro amor, o primeiro beijo? Olha, o que eu vou te dizer? Era o tempo que quem está nos ouvindo aqui, até vou fazer referência aqui a 3 recadinhos bem legais aqui. A Dalva Carmisquil, boa noite, que bom, inovações são sempre bem-vindas, por mais tecnologias que possam surgir, o rádio jamais morrerá. Verdade, dona Dalva. Também o Marcos Delgado, boa noite, feliz por ter a oportunidade de estar assistindo esse programa especial e conhecer mais a amiga e parceira Lisete Frelich. Formidável, ficarei ligado até o final. Obrigada, Marcos. Estou revivendo coisas que fiz e que aconteceram na minha infância. Verdade. Olha, dá uma saudade, né, Marcos, dessa época que a gente vivia no interior, né? Mas como a Lorena estava falando, se tinha namorado, beijo nem pensar. Namorado, a gente ganhava uma rosa e a gente secava a rosa dentro do livro. Oh. Nossa, ficava lá no livro sequinha, aquilo a gente guardava para sempre. E o meu primeiro baile que eu fui, na verdade, eu fui com meu pai e com a minha mãe. Eles sentaram do meu lado a noite inteira, eles ficaram juntos. Não tinha essa história de balada, de nada. Era baile de bandinha alemã, baile com polonese, com a dança da vassoura, era essas coisas assim que tinha. Então não teve na infância, não teve nenhum primeiro amor, assim? Não, de primeiro amor não, agora sim, na minha adolescência sim, aí eu tive um primeiro amor, que até morreu este ano, né, uma pessoa muito bacana. Eu vou contar essa história porque vale a pena ser contada. Eu conheci
um colega no colégio que não era da minha sala, era de outra sala. E ele, gente, e eu começamos a nos mandar cartinhas, bilhetinhos, né? Porque na época não tinha de se encontrar. E ele comprou uma bicicleta e ele ia até a rodoviária todos os inícios da tarde e final da tarde ele ficava me olhando até eu ir embora. Isso ficou assim muito tempo sem a gente se falar, antes dos tais bilhetinhos. Depois começaram os bilhetinhos. E naquela época ainda tinha a questão do alemão muito forte e a minha mãe não deixava eu namorar ele porque ele era de origem brasileira, né? Então a minha mãe me proibiu de namorar ele. Bom, mas com os anos se passando, nós fizemos uma excursão e a minha viagem assim foi ir para Expo Inter, imagina, né? Foi a minha viagem dos sonhos. Mas um dia minha mãe passou com um fusquinha que ela tinha e viu esse menino me segurando na mão. A minha mãe me trocou de escola, vocês imaginam como era na época, né? E aí a gente não pôde namorar, depois eu acabei casando, ele acabou casando também. E durante todos esses anos em que a gente não se viu mais, durante o meu aniversário, ele sempre me mandou um presente, independente da cidade que eu estava. Então, no dia do meu aniversário, ele ligava ou chegava uma caixa na minha casa e sempre os presentes relacionados à época que eu estava vivendo. Uma época a deusa da justiça, uma época a Fênix, uma época, sabe, era tudo relacionado àquilo. Mas a gente nunca mais se viu. E este ano ele veio a falecer, ele estava bem doente e ele faleceu este ano. Então era uma pessoa querida. Uma pessoa um contato, né? Sim, uma pessoa que marcou, na verdade, né, Lorena? Porque todo mundo sempre tem aquela pessoa que marca, né? Ele marcou, porque... E outra coisa que era muito interessante, que cada vez que eu ia na casa da minha mãe, a minha mãe só tinha uma garagem, então eu deixava o carro na rua. Toda vez que eu acordava, de manhã, tinha um buquê de rosas vermelhas em cima do carro. E quando eu fiz meu MBA também, com a turma do Banco do Brasil, aqui de Santa Maria também, às sextas-feiras de noite, quando eu saía do MBA, tinha o mesmo buquê de rosas vermelhas em cima do meu carro. Então, foi uma coisa que marcou a minha vida por tudo isso, por essa história, assim. E depois que tu se formou no terceiro ano, começou a fazer alguma faculdade? Sim, eu comecei a fazer psicologia, né? Meu primeiro curso foi psicologia. Me casei, tive a minha filha maravilhosa, minha primeira filha, Michele, eu escolhi o nome porque Michele Pfeiffer, era um nome famoso, assim, e eu achava minha filha vai ser linda, e ela realmente é linda, né? Então, eu casei e fui morar em Bagé. E aí em Bagé não tinha psicologia. Aí eu fiz pedagogia. Aí quando voltei para Santa Maria, para morar em Santa Maria, não tinha psicologia em Santa Maria, nem na Federal. E aí eu fiz psicopedagogia. E depois segui fazendo outros cursos, MBA em gestão empresarial, fiz agronegócios, fiz gestão do futebol, me qualifiquei pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Então participei de várias outras cursos, enfim, para sempre estar me atualizando, né, Lorena? Sim. Teve algum ensinamento, assim, que desses teus cursos que tu fez, que te deram algum insight legal que tu pode deixar aqui pra gente? Sim, tiveram muitos, né? Porque, na verdade, eu aprendi muito e eu não posso deixar de citar o Sebrae aqui. Não vou falar do tempo que eu trabalhei no Sebrae, mas no tempo que eu comecei a trabalhar, eu era professora, né? Então, amo ser... Não sou hoje, dava aula no Alfredo Vanderlich, dava aula no Perpétuo Socorro e estudava à noite na FIC. E tinha a Michele pequenininha, né? E morei em vários locais. Um dos locais que eu morei foi indo para Coab Santa Marta, na Vila São João Evangelista. E, gente, acreditem, eu vinha para casa, trazia o leite para ela, nos saquinhos de leite. E uma vez me derrubaram, eu caí, rebentou os saquinhos de leite. Eu cheguei em casa, não tinha leite para dar para Michele. Então, era assim, foi um caos. Eu morei em Camobi, eu morei no Parque Dom Antônio Reis, na Vila Noal, na Vila São João Evangelista, onde, aliás, a casa que eu morei ali é onde é o posto de saúde ali hoje. Então, foi ali que eu comprei a minha primeira casa. Mas, assim, e aí, quando eu comecei a trabalhar com o meu ex-marido,
Quando eu comecei a trabalhar com meu ex-marido, foi então, na verdade, que eu comecei a estudar. Nós vamos a um intervalo e a gente continua depois do intervalo. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imembuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Chegou o Clube Muito Mais Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 55996335761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. Pense bem. Eu vou votar contra o fulano. Se você está pensando assim, então eu preciso te contar uma coisa. Votar contra alguém é votar contra nós mesmos e contra o Brasil. Existe uma opção para você votar a favor. Ela se chama Simone Tebet, número 15. Ela é 15, ela é Simone, presidente do Brasil. Coligação Brasil para Todos. Com um evento que reuniu centenas de convidados no prédio preservado que fará parte do empreendimento Cristo Rei, na Rua do Acampamento, a construtora Jobim realizou o sorteio do automóvel importado entre os clientes. O ganhador do Porsche Macan D foi José Inácio Rocha Martins, comprador do apartamento 402 do Cristo Rei. A construtora Jobim agradece a presença de todos e convida a comunidade para conhecer os empreendimentos que estão qualificando o centro de Santa Maria. Construtora Jobim, com amor. Ciro vai criar a lei anti-ganância para acabar de vez com os juros abusivos no Brasil. Essa lei vai proibir os bancos de cobrarem mais de 2 vezes o valor de uma dívida do cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo. Ou seja, se você pegou 100 e pagou 200, a dívida fica quitada. Assuma esse compromisso porque não tenho medo dos bancos e vou olhar para quem tem pouco, libertando as pessoas da escravidão por dívidas. Ciro é PDT, Ciro é 12. Prefiro Ciro. Colégio Fátima, berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Fátima, 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. 70 anos sob a inspiração de São Vicente Pallotti. Coligação PLPP e Republicanos. Alô, alô, meu Brasil, Bolsa Família não existe mais. Agora é Auxílio Brasil, de no mínimo R$600. Dinheiro bom pra fazer a feira, que protege, que dá amparo, que continua no ano que vem. Auxílio Brasil é do Bolsonaro. 22. Faça sua capacitação profissional na Universidade Franciscana. Escolha entre diversos cursos rápidos com certificação. Aprenda novas habilidades e amplie seu horizonte de atuação profissional. Experimente a tradição de ensino UFN, em cursos com excelente custo-benefício e qualifique-se para melhores oportunidades do mercado de trabalho. Acesse ufn.edu.br e conheça nossos cursos. Eduardo Governador. Não foi fácil cuidar das pessoas no meio da maior pandemia que o mundo já viu. É impossível esquecer tanto sofrimento, mas graças ao SUS, ao apoio da população e aos profissionais da saúde, ninguém ficou sem atendimento.
Enfrentamos juntos, vacinamos juntos e agora podemos fazer mais e melhor, sem pandemia e sem brigas. É hora de avançar para sermos referência nacional em qualidade no atendimento de saúde. Vamos juntos. Coligação Um Só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil. Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do E-Social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Olívio é um tesum, Olívio senador. Olívio é um tesum, vou de Olívio sim senhor. Olívio é um tesum, vou de Olívio sim senhor. Olívio. Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PT, PC do BPV, Federação Pessoal Rede. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, bota a cidade sempre para o lar. DSL pode comparar, paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tenho desconto quando baixo o aplicativo. Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. DSL Posto Camobi na faixa nova de Camobi. DSL Posto da Duque de Caxias 3000. DSL Posto faixa para São Pedro. DSL Posto Santuário na RSC 287 km 215. É a voz do nosso estado, na ONU, em Brasília, no Senado. É a vez do Mourão, coragem, alma e coração. Mourão número 100, não tem pra mais ninguém. Mourão tá confirmado, é o Rio Grande no Senado. Vote Mourão Senador, equilíbrio e coragem para representar o Rio Grande. Coligação para defender e transformar o Rio Grande. Alta cilindrada é na MotoSul, concessionária autorizada Suzuki. Venha ver, conhecer e pilotar os lançamentos e modelos super esportivos em destaque no mercado nacional. MotoSul Suzuki também é Bike Sul, uma loja especializada em mountain bike, produtos de ótima qualidade para garantir a melhor performance para você. Acesse a loja virtual bikesul.com.br, bikessul.com.br. Motos, bicicletas, peças e assistência técnica. MotoSul, Bike Sul, sobre duas rodas o mundo é mais emocionante. Na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Conde de Porto Alegre. Atenção! Oportunidade para habilitação em profissão com alta demanda no mercado. Curso completo de instalador do sistema fotovoltaico com foco em energia híbrida. Capacite-se com a CR Cursos e Locações. Dias 16, 17 e 18 de setembro. Os instrutores são engenheiros eletricistas e eletrotécnicos. Aulas práticas e teóricas. Saiba mais na CR Cursos e Locações pelo 3225 1037 ou 99101 5764. Garanta sua vaga no inédito curso completo de instalador de sistema fotovoltaico, com foco em energia híbrida. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h41, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, para a Construtora Jobim, também para Nossas Raízes, MotoSul, Bike Sul, Vox Claro, Posto Santa Lúcia DSL, também cursos
CR Cursos e Locações, Claro Vox já falei, Clube Muito Mais Ângelos Oeste, Pampeiro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Empreender Qualidade de Vida, Saúde Protege, Emagrecentro e Universidade Franciscana. E nós hoje estamos estreando um quadro novo, né? E, aliás, a Lorena decidiu me entrevistar aí. Vocês podem mandar a sua contribuição, a sua pergunta, que vou estar aí atenta para responder a todos vocês. Mas então, Lisete, vamos voltar de onde a gente parou. Você morou em diversos lugares, né? Antes, olha só que eu achei aqui no túnel do tempo. Uma foto da Lisete, primeira prenda. Onde é que foi isso? Deus. Isso aí foi lá em Linha 17 de Junho, interior de Venâncio Aires, né? Eu fui primeira prenda e a outra foto que tu tens aí, eu fui a primeira a desfilar no carro alegórico da primeira festa do chimarrão em Venâncio Aires, né? Então, ali inclusive é uma folha de erva mate e tem um efeito especial aí nessa foto que hoje a gente olha, né, que para a época era muito legal, né? Hoje está meio brega já, está ultrapassado, mas é uma lembrança, né? Uma recordação. E tu escreveu um livro também, Lisete? Sim, eu escrevi um livro contando a minha história, @pra ser feliz, viver sobre o domínio da felicidade, né? Depois de passar muitas coisas nessa vida, eu resolvi contar um pouco da minha história. E vou dar um spoiler, logo vem aí um livro falando sobre a mulher na política, contando a história da minha mãe. Ai, que joia! E você tem interesse, será futuramente, entrar nesse ramo, será? Olha, minha mãe tinha um sonho, que alguém da família entrasse para a política, né? Então, não sei ainda, né? Mas eu quero contar para as pessoas um pouco da história da minha mãe, para que as pessoas possam entender o que era a política naquela época, né? Uhum. E a gente estava falando de tantos lugares que você morou aqui em Santa Maria, né? E fora dela. E quais os ensinamentos que esses tantos cursos que tu fez te deixaram? Tem algum insight que tu pode falar, coisas que tu aprendeu, assim, que eu evoluí na área da comunicação, do marketing, de relacionamento com as pessoas, não sei? Sim, na verdade, quando eu comecei a trabalhar numa empresa, eu comecei a buscar estudar, né? Só que eu não tinha recurso, então comecei a fazer os cursos do Sebrae. E o que me chamou a atenção na época era a palavra excelência. E aí eu comecei a querer fazer tudo que curso que falava sobre excelência. E com esses cursos eu ganhei o prêmio Talento Empreendedor, né? Em 2000, na empresa ainda que eu estava, né, com meu esposo, ex-marido, né? E em 2002 já com a minha própria empresa. E com esses ensinamentos eu também recebi o prêmio de Mulher Empreendedora do Estado do Rio Grande do Sul em 2006, que fez com que eu conseguisse viajar por todo o estado, palestrando aí para políticos, para empresários, para pessoas que buscavam qualificações, né? Foi muitos anos trabalhando. E também me possibilitou a ganhar 2 prêmios no Avenida Tênis Clube, porque na verdade eu fui a primeira mulher a administrar o Avenida Tênis Clube. E incrível que ele foi fundado por mulheres e eu fui a primeira mulher a administrar, né? E eu ganhei 2 prêmios como melhor gestora de clubes do Brasil, né? Que foi através de projetos que foram construídos dentro do clube, que foram apresentados em São Paulo, né, concorrendo com grandes clubes de futebol e clubes sociais. Então, eram projetos que eram criados e que tinham que ter no mínimo 1 ano de execução dentro do clube e que deram certo. E eu fui também a primeira mulher a ganhar e também a primeira mulher a ganhar 2 anos consecutivos esse prêmio. Então, foi bem legal. E não é esses prêmios que normalmente as pessoas... é porque foi numa pesquisa, não, porque foi projeto mesmo de trabalho, sabe? Muito bacana.
Que joia. Como é que foi tua trajetória no Rio Grandense? Como é que essa alemoa começou a gerir um clube de futebol? É verdade. Bom, começou lá na infância, né? Quando eu estava lá juntando as garrafinhas, quando eu fui garota esporte, mas quando eu estava em Santa Maria, eu sempre gostei muito de marketing, né? E eu, na verdade, fui para atender uma demanda do Internacional de Santa Maria. E fui almoçar na antiga choperia Alemanha e estava almoçando com o pessoal do Internacional. E estava o pessoal do Rio Grandense numa outra mesa. E no final da nossa reunião, o pessoal lá do Internacional disse, olha, a gente vai ter que pensar, porque eu já tinha feito o diagnóstico, fotografado, feito tudo, estava tudo por acertar, mas devido a uma pessoa lá dentro que estava dificultando. Quando terminou o almoço, eu estava pagando a minha conta, o presidente do Rio Grandense chegou e disse para mim, podemos ter uma conversa? Eu disse, podemos. Bom, resumindo, eu fui então para essa conversa com o Rio Grandense e fui captar recursos, que foi muito dinheiro que eu consegui captar para o Rio Grandense. E depois desse período, eu fui cada vez me apaixonando mais, e é um convite do Cláudio Zap. Eu fui conselheira e fui aclamada presidente, né? E foi uma fase muito boa da minha vida, embora fosse uma parte difícil. Eu ia em todos os jogos, né? Porque eu queria transformar o Rio Grandense numa empresa. Então, quando tu entra em choque com pessoas que não pensam da mesma forma que tu, então é melhor tu não permanecer. Eu pedi para sair do clube na época porque as ideias não batiam. Eu tinha criado um organograma, funções específicas, cada pessoa especializada no seu segmento, né? Mas as pessoas que já estavam no clube há mais tempo preferiam continuar como estava o clube. Resistiam à mudança. Isso aí eu resolvi então sair, mas aprendi muito, né, com futebol, cresci, fiz muitas consultorias para clubes de fora, né, de Santa Maria, e que subiram para a primeira divisão. Então é uma coisa que eu guardo assim com muito carinho dentro de mim. E através também, não só do Sebrae, mas através do Rio Grandense, o Rio Grandense ficou conhecido no Brasil inteiro. Eu fui a única mulher a ir no programa Bate-Bola, que na época tinha, hoje não existe mais esse programa, que viralizou na época, né? E também eu fui em muitos lugares convidadas e vinham as reportagens do SBT, a Zero Hora, o Gonza fez a minha caricatura, que se tornou uma caneca, que era vendida, essa caneca. Então, foi muito bacana. Ai, que joia. Então, teve bastante reportagem nesse sentido, né? Que a gente estava conversando no intervalo de alguns prêmios, né? Algumas reportagens que tu deu nesse sentido. Sim, sim. E viralizou, porque no intervalo eu fui ganhar uma camiseta, um terno de presente, e eu, na verdade, antes de pegar o terno, eu peguei as camisetas do Rio Grandense e dei elas a Pampeiro, que era a minha patrocinadora master, e dei aparecendo o Pampeiro. E aí um fotógrafo de Santa Maria fotografou e colocou no site e viralizou. E a gente também fez um desfile de modas dentro da Pampeiro, os jogadores no carro, fizemos numa empresa desfiles de modas, a gente fazia umas coisas bacanas, assim. E tu sofreu algum preconceito, assim, por ser mulher dirigindo muito. o Rio Grandense? Muito. Na época, assim, o gaúcho, ele tem ainda uma certa resistência, mas hoje a gente está ocupando o nosso lugar, o nosso espaço. Mas na época era muito complicado, porque as pessoas achavam que tinha que continuar como eles pensavam, como os homens pensavam, né? Hoje já tem a doutora Lurdinha, que está lá, que está fazendo um excelente trabalho, parabenizo ela, né, que já está indo para o seu segundo mandato, muito feliz por ela, né, que está obtendo muito sucesso aí, mas realmente a minha forma de administrar não era a mesma forma que eles achavam que podiam continuar como estava, e eu queria fazer algumas alterações, algumas mudanças. E como é que começou? Teve a tua primeira filha, depois teve o teu... São 2 filhos, né, que você tem? Sim, eu tenho a Michele e tenho o Matheus, eles têm aí quase 9 anos de diferença, né? A Michele
Quais são as características dela? A Michelle é uma princesa, né? Ela sempre foi a minha princesa. E deixa eu te contar que ela também foi prenda do Fátima, né? Viu? Tal mãe, tal filha. Ela foi prenda do Fátima. E ela estudou no Fátima desde pequenininha, o Matheus também. Mas a Michelle sempre estava comigo, meiga, uma criança querida, sabe? Ela era mais quietinha. Mais introspectiva, assim. O Matheus já era mais pispirica, né? E ele fazia as artes, mas colocava na Mana, né? A Mana, né? Mas, assim, são os dois amores da minha vida. São tudo que eu tenho de bom. Assim, não tem explicação. A Michelle deixou um recado para nós hoje aqui no programa. E agora vai passar aqui no ar. Opa! Oi, tudo bem? O meu nome é Michelle. Eu sou filha da Lisete, que apresenta o Empreender com Sucesso. Dessa pessoa super determinada, batalhadora, guerreira, né, que não tem medo de ir atrás dos seus objetivos, de atingir os seus objetivos, que está sempre lutando por tudo que quer. E ela é uma inspiração para mim diariamente. E eu vim aqui compartilhar com vocês um fato super marcante para mim, né? O fato marcante é que eu sou formada em psicologia e quando eu comecei a cursar a faculdade, um final de semana eu vim para casa em Santa Maria. E aí, ajudando a minha mãe a arrumar umas gavetas em casa, eu achei uma carteirinha de estudante onde dizia que a minha mãe tinha iniciado o curso de psicologia na faculdade em Pelotas. Como ela e o meu pai casaram, ela transferiu o curso dela, né, para a faculdade de Bagé, só que lá em Bagé não tinha psicologia, então ela cursou pedagogia. Mas para mim isso foi um fato super marcante, porque sem eu saber, ela também tinha começado a mesma faculdade que eu. E eu quero dizer para ela que ela é uma pessoa super importante e que ela me inspira diariamente. E que eu quero que ela consiga realizar todos os sonhos dela. Tá bem, mãe? Eu te amo muito, muito mesmo. Ai, tem que ser forte, né? A gente se emociona. Obrigada, minha filha, também te amo muito, muito, muito. Verdade mesmo. Eu comecei a psicologia, já tinha falado no início, nem sabia que a Michelle ia falar isso, né? E não terminei porque não tinha aqui em Santa Maria. E a minha filha é uma guerreira também, ela puxou muito assim por mim. E sou muito feliz por ela ter me escolhido como mãe. Ai, que lindo. E agora a Landy vai passar o áudio do Matheus, que é o outro filho da Lisete. Boa noite a todos. Hoje eu recebi um convite para falar um pouco de uma pessoa muito especial, que é a minha mãe Lisete, apresentadora do Empreender com Sucesso, uma mulher batalhadora, guerreira, que sempre correu atrás do que ela queria. Uma curiosidade que talvez muitos não saibam é que a primeira formação da minha mãe era como professora, que hoje também é minha profissão. E ela como professora e agora como apresentadora mostra que ela tem o dom da palavra, que consegue se comunicar bem com as pessoas, que é o meu desafio diário em sala de aula, de me comunicar bem com os meus alunos. Então ela é uma inspiração para mim, assim como a minha avó foi para nós, por ter sido uma mulher à frente do seu tempo, comunicativa, que foi vereadora por 4 mandatos consecutivos na cidade de Venâncio Aires, a primeira mulher presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Venâncio Aires, que eu sei que a minha mãe tem muito orgulho dela. E eu queria relembrar para ti, mãe, 2 histórias nossas de viagem, porque é sempre muito divertido viajar contigo. A primeira da nossa viagem para Buenos Aires, quando a gente teve uma excursão saindo de Santa Maria para ver o show da Madonna em Buenos Aires. E saíram 4 ônibus de uma agência de turismo e eles não tinham toda a documentação correta de um dos ônibus e na hora de passar a fronteira o ônibus ficou parado por causa da documentação incompleta e a gente ficou quase 24 horas tendo que esperar a liberação para seguir viagem. Chegamos exaustos, já era o dia do show. E na saída do show eu lembro que tu chegava a chorar de cansaço e de dor nas pernas, de ter viajado mais de 24 horas e ainda ter ficado de pé lá no show. E nós não aguentávamos mais de cansaço. E a outra viagem marcante para mim, das que a gente fez, foi para Porto Seguro. E eu lembro bem que a gente foi passear de chalana
e tu se atirou na lama para fazer um banho terapêutico de lama, segundo eles lá, e também depois fez aqueles tererês no cabelo, ficou bem praieira. Então eu queria te dizer para ti, mãe, que eu sempre te acompanho, mesmo morando longe, estou sempre torcendo pelo teu sucesso, te amo e um grande beijo. Beijo, Matheus, meu filho. Verdade, nossas viagens eram... essa viagem pro show da Madonna foi quando ele completou 18 perrengue anos. Perrengue chique. Nós fomos nos 18 e ficamos... o ônibus não tinha os documentos e nós ficamos lá, né, presos. E quando nós chegamos no show da Madonna, me deu um desespero, porque nós fomos bem lá na frente e faziam aquelas ondas, assim, e derrubavam todo mundo pra frente. E eu dizia, ai, vou morrer esmagada aqui no meio. E ele dizia, calma mãe. E eu desesperada, quando abriu aquele palco assim da Madonna, foi algo incrível, assim, que eu nunca tinha imaginado na minha vida, né? Mas o show todo, no final do show, não tinha táxi para voltar pro hotel, a gente sentou na beira da calçada, eu e ele, no meio-fio, foi muito legal. E lá em Porto Seguro a gente andou de chalana. Quando eu via a Maria Chalaneira, né, ouvia lá, vejo a chalana, né, eu me lembro que nós fomos passear de chalana, daí tinha música, tinha tudo, e foi num local que tinha banho de lama, e aí eu resolvi tomar o tal de banho de lama, e vocês vão acreditar que eu tava com uma correntinha com Santo Expedito, que eu sou, assim, devota de Santo Expedito. E a minha correntinha abriu e caiu o Santo Expedito na lama. E um senhor, não sei como, ele conseguiu pegar o Santo Expedito e me devolver. Foi algo incrível, assim, que até hoje eu não consigo entender. E aí, depois eu fiz aqueles tererê. Lisete praieira. Praieira. E muito legal, porque foi a primeira vez que ele tomou uma caipira e uma cervejinha. E aí, ele me perguntou, ele já estava com 18 anos lá, mãe, eu posso tomar uma caipira? E aí, fomos tomando a caipira. Daqui a pouco ele disse, mãe, eu acho que eu tô meio torto. Foi uma coisa incrível. Aí eu, não, pode, eu vou contigo para casa, fomos para casa, pro hotel, na verdade, né, que era na frente da praia, mas foi muito cômico, né, a primeira cerveja dele, acompanhando o Matheus com uma xadrezinha que elas usavam lá, as fitinhas, a gravatinha, tudo. Olha, a gente fazia tudo. E além de fazer tudo que eu fazia, eu ia junto com os meus filhos nesses shows, assim, nessas coisas assim. E aí a Michele era mais caseira, mas vinha uma turma de meninas para tocar violão, elas tocavam violão. Outra coisa, eu levava elas nas baladas, eu levava elas no cinema, e como eu era a mãe mais jovem de todas, chegava numa fila e eu falava assim, gurias, olha aquele gatinho lá, e elas diziam, ai tia, meu Deus, se a minha mãe fosse assim, falasse isso. Eu dizia, não, mas não tem problema olhar, sabe, porque como eu era jovem, eu brincava com elas, né, e eu sempre levava elas no clube, porque na volta não precisava buscar, né? Então, mas eu acompanhei muito a juventude deles, assim, foi muito legal. Que legal. E agora a gente tem um terceiro e último áudio que a Landy vai colocar aqui para nós, que é da neta da Lisete, filha da Michele, Ana Clara. Oi, meu nome é Ana Clara, eu sou neta da Lisete, apresentadora do Empreender com Sucesso. Eu fui convidada a falar um pouquinho sobre ela, o quanto ela é guerreira, esforçada, dedicada em tudo que faz. E eu vou contar uma história recente nossa, que foi quando a gente foi para as termas. Nossa viagem para as termas, o caminho foi bem divertido. Foi ela contando várias histórias de quando ela era menor, e eu adoro escutar histórias antigas, enfim, histórias do passado. Eu acho muito legal de saber como era antes, tudo. Enfim, foi bem divertido e eu adorei. Enfim, beijo, vó, te amo. Ai, Ana Clara, te amo também. Verdade, Ana Clara, ela morou comigo muito tempo, quando era pequenininha, né, antes de ir para São Gabriel. E este ano ela resolveu vir passar as férias aqui comigo. E eu resolvi tirar uma semana de férias aqui da rádio. Fomos para as termas romanas, só eu e ela. Fomos para o cinema comer pipoca e olhar filme. E
fomos para o shopping fazer os nossos programas, só nós duas. E aí eu contei muitas histórias da minha infância, ela me perguntava, e coisas que ela não sabia, né? Então foi uma vivência muito rica, assim, que eu amei, sabe? Foi muito, muito legal. Olha, obrigada, Michele, Matheus, Ana Clara, porque eu amo vocês muito. Vocês são parte da minha história e fazem toda a diferença na minha vida. Eu só vou registrar aqui alguns recadinhos aqui. A Irma Correia, que está aqui conosco também, nos dando boa noite. A Grace Seixas Vargas. A Lise Brasil, que show! Eu li o seu livro, mas ouvir você contar e ser entrevistada, muito legal. Estou adorando. Um sucesso. Empreender com Lisete sendo entrevistada. Parabéns às duas, uma pela entrevista e a outra pelo programa. Obrigada. Que lindo, Lisete, a Rosane Moreira. Obrigada, Rosane, obrigada a todos aí que estão nos acompanhando aí. Isso aí. Então, como é que, em razão do teu empreendedorismo, que você sempre era comunicativa, como é que você começou a atuar na rádio? Assim, como é que foi tua entrada e quais locais você já trabalhou? Bom, a rádio, na verdade, eu fui convidada pelo Cláudio Zap para vir trabalhar aqui como vendedora. E eu comecei a vender e depois eu comecei a fazer treinamentos também para as outras pessoas que entravam nas rádios, em todas as rádios do grupo do Cláudio Zap, uma vez por mês lá no Morotim. Fui gerente da rádio, mas em função de ser muito... despender muito tempo, né? Eu resolvi então pedir para sair e continuar só fazendo vendas. Eu participava do debate do Plínio Araújo, né? Eu comecei no Plínio na época que a gente lia os e-mails, né? Que ele ainda não sabia direito à internet. Eu comecei a ler e-mails, depois eu comecei a fazer previsão do tempo, depois o santo do dia, as datas comemorativas, o santo do dia e participar dos debates. E depois eu fui convidada pelo Cláudio Zap para fazer um programa que era das 8 às 9 da noite, porque às 7 tinha a Voz do Brasil. E ele me disse, se tu conseguir 3 patrocinadores até sexta-feira, tu vai começar o programa. Mas eu disse, começar como? Eu não, assim... Bom, resumindo que eu comecei com 9, nunca mais baixei meus patrocinadores. E aí, 2 meses depois, eu passei para um horário das 8 às 10. Depois de um período que a Voz do Brasil foi flexibilizada, aí eu passei das 7 às 9, né? E aí a Voz do Brasil ficou para depois. E ainda hoje eu continuo fazendo programas, transmissões, inaugurações nas lojas, fazendo o empreender, né, que eu amo de paixão, continuo fazendo vendas, ajudando no time de vendas, né? Mas foi uma coisa assim, uma experiência muito rica, sabe? E que me abriu muitas portas também, porque a gente se enriquece pelas histórias dos outros, né? Porque cada um que vem aqui deixa o seu melhor, né? E cada um que participa, ou cada empresário aqui que nos patrocina, ele também deixa a história, a marca dele. E aquele que está lá do outro lado do radinho, ou ouvindo no radinho, ou ouvindo também na live, vendo na live, ele também contribui muito, né? Porque sempre tem sugestões, tem recadinhos, e a gente vai evoluindo muito e vai crescendo muito. Então, e se conhece pessoas maravilhosas. Tem um exemplo que é tu, né, Lorena? Que eu conheci através de um programa que a gente fez aqui, que não foi através de mim. Tu veio parar no meu programa e a gente virou grandes amigas, né, parceiras em projetos e que a gente está construindo muita coisa junta, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade quando a gente pode se comunicar. E eu não posso também deixar de registrar uma pessoa muito importante, né, que me ensina muito, principalmente na comunicação. Meu esposo André Campos, né, que eu conheci aqui na rádio, né, e que me ajuda todos os dias no empreender. Ele fica nos bastidores, ele faz a minha live, ele me ajuda na segunda hora, ele me ensina, ele é uma inspiração para mim, porque
Ele fez aí o seu mestrado, o doutorado, não fez a defesa aí em voz, e muitas vezes ele me diz, Lisete, bota mais empenho na voz, Lisete, né? Então ele me incentiva muito, e me incentiva muito também a leitura, né? Porque ele é uma pessoa muito determinada, uma pessoa que tem uma voz linda, que ama o que faz aí junto com o Renato Oliveira e com o Carlos Nunes, o Tá Na Hora, que é um sucesso, né? Mas o André, assim, é uma pessoa iluminada, né? Por ter esse dom da voz, o dom da comunicação. E é um professor para mim. Ai, que lindo, André. E tem outro filho, né? Um terceiro filho agora, que tem há 2 anos, o Oti. O Oti, nossa, o Oti é a nossa paixão. Ele só falta falar, né? Na verdade, ele é um pugzinho. E engraçado que, assim, meu pai, o apelido do meu pai, o nome dele era Otmar. Então, os meus filhos chamavam ele de Vote, e os filhos da minha irmã chamavam o pai de Voto. E na pandemia, a minha irmã adotou um cachorrinho e botou o nome de Otto. E ela começou a dizer, Lisete, tu tem que ter um cachorrinho, aquela coisa toda. Adotei um cachorrinho. E aí ficou o Otto e o Oti. Então, o Otto é o dela e o Oti é o meu, né? É um amadinho. Hoje estava lá de tarde na casa da Lisete, só falta falar mesmo. É verdade. Mas, Lorena, eu tenho que fazer um outro registro também, especial, que é também que convive conosco a Maria Cecília, né, filha do André, né, que eu conheci ela bem pequenininha, hoje está com 10 anos, né, também convive conosco, faz parte também da nossa história, da nossa vida, filha dele, que ele é um pai muito dedicado, aquele pai que realmente veste a camisa e está sempre ajudando a filha dele, né? Então, a Maria Cecília também é uma pessoa especial na nossa vida. Que lindo, que lindo. E tu trouxe alguns livros, né, Lisete, para deixar de inspiração aqui, receitando para os nossos ouvintes. O primeiro que eu quero deixar dica, gente, quem puder ler O Poder do Hábito. Esse livro aqui não dá para deixar de ler. Ele é simplesmente fantástico, é um livro maravilhoso, onde ele fala tudo. Por que nós estamos fazendo o que nós fazemos na vida e nos nossos negócios. E aqui tem histórias reais e que nos inspiram muito. Então, assim, ó, dica, esse livro é fantástico. Outro livro que eu tô lendo e que eu estou amando é para aquelas pessoas que gostam de se comunicar na internet, porque hoje muitas pessoas se acham, eu sou influencer de conteúdo, eu sou influencer daquilo. Então, esse livro, ele se chama Profissão Influencer, como fazer sucesso dentro e fora da internet. É com uma CEO da agência Mind 8, Fátima Pissarra. Ela hoje é a Bambambam em redes sociais. Então, quem não conhece esse livro, vale a pena. Até para você saber no dia a dia, não precisa ser uma influencer, mas para conhecer quais as redes que são mais influentes, qual a rede que você pode tá postando mais vezes, né? E o que postar. Ela dá dicas do que não fazer numa rede social, que eu acho de extrema importância. E eu acho que também o principal, se eu atrevo a falar, é da importância das pessoas realmente darem importância ao marketing digital, né? Porque a internet vem com tudo. Quantas horas a gente fica no celular e não, às vezes, vivendo a vida, né? Eu sei que tem aquela reflexão negativa, né? Mas o quanto a gente consome ali e quanto pode ser vendida a todo momento, é uma venda ali através dos posts do Instagram, do Facebook, do YouTube, né? Os vídeos que a gente consome, então isso é muito legal. Verdade, perfeito. Exatamente isso, né? Mas nós temos que ir encerrando, né, o nosso chegou um recadinho bate-papo aqui, mas eu, na verdade, teria muitas coisas para contar. O André que diz que um dia ainda vai escrever um livro da minha história. Eu digo, então bora lá, né? Porque é muita coisa para contar. No meu livro, que a Lorena mostrou para vocês, no @pra ser feliz, já tem uma parte da minha história, mas tem muita coisa bacana
para contar. Mas na próxima segunda-feira a gente vai trazer um outro personagem aqui para vocês conhecerem, né? E vocês podem indicar pra gente, né, Lorena, quem vocês querem conhecer a história aí. Com certeza, deixem nos comentários das lives aí, ou mandem aqui pro programa, liguem, falem quais os próximos convidados que você deseja ouvir a história, desde a sua infância, como foi crescendo, né? Eu acho que esses detalhes fazem a diferença pra gente conhecer ainda mais profundamente aquela pessoa e ter aquelas histórias como inspiração, né? Aquelas pessoas principalmente que começaram de baixo e que foram crescendo e alcançaram o sucesso, pra gente mesmo, né, ter mais, como eu digo, mais inspiração para lutar todos os dias, porque a gente sabe como é difícil, né? Todos os dias tá lá batalhando e buscando melhores condições de vida pra gente, pra nossa família, e a gente ouvir histórias inspiradoras de outras pessoas que deram certo nos dão ainda mais garra pra gente continuar lutando. Verdade. E para encerrar, antes do nosso intervalo, eu quero contar duas coisas para vocês que eu achei fundamentais na minha trajetória com os meus filhos. Eu criava uma agenda, né? E de um lado eu botava direitos e deveres. E aí eles escreviam lá, por exemplo, eu tenho direito de ir fazer o balé. Eu tenho direito de ir na escola, eu tenho direito de fazer inglês. Aí lá nas obrigações, eu não posso faltar à aula mesmo que estiver frio ou estiver chovendo. Então, era o direito. Lisete Caxias. Tenho que arrumar o meu quarto. E eles assinavam e eu também. Mas olha que Contrato. funcionava, né? E outra coisa muito legal que acontecia, de manhã eu chamava eles para ir para a escola, saía da garagem e todos os dias eu dizia o seguinte: sou perfeita, e eles repetiam, sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz e inteligente, vivo positivamente, tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que peço, acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu subconsciente. E aí eu terminava e eles repetiam e eu dizia, e agora a música vai para Michele, e ligava o rádio bem alto, ou agora a música vai para o Mateus, e eles iam até a escola escutando a música deles, né? Isso era todos os dias, né? E por isso que eu acho que eles são tão bem sucedidos, são saudáveis, são felizes, porque essa energia, todos os dias eu mantinha essa energia na cabeça deles, assim. Ai, que lindo. Então, só para finalizar, né, eu quero te agradecer, Lorena, né, por esse primeiro programa, que foi uma surpresa para mim, porque eu achei que a gente ia falar um pouco sobre diversos temas, né, mas que foi muito bom compartilhar um pouquinho da minha história com as pessoas que nos acompanham aqui no Empreender. Com certeza, e continuamos aí nos próximos episódios, trazendo mais convidados para compartilhar suas histórias. Perfeito. Gente, nós vamos encerrar essa live. Vou pedir que vocês compartilhem, né, a nossa estreia. E lembrando que depois do intervalo nós vamos ouvir a entrevista da Luísa de Sales Juchen e do Carlos Lampert Calduro, que é um engenheiro agrônomo dos Sementes Calduro e que estiveram aí na Expo Inter na semana passada trazendo novidades. E depois do intervalo, então, a gente vai direto aí com essa história. Imembuí FM. Com você,